quando a crítica, a pesquisa se abarca Jesus, a gente tem que entender o conceito de dissimilaridade em toda a dimensão, que não exclui em sua essência como critério que a similaridade, de fato, é a verossimilhança, de que algo pode ser representativo. E por quê? Porque havia a prática da mimese. Eu não posso, da mimesis, eu não posso negar. Então não vem para cá. O princípio da dissimilaridade, joga no lixo, filho. Porque o princípio da dissimilaridade não exclui absolutamente o princípio da similaridade com base na verossimilhança, porque a mimesis era uma forma de representar o original. Então, me poupe. Olha aqui, professor, o que você falou. Aqui vale ressaltar que os termos diferem entre si, uma vez que o zoroastrismos refere-se ao sistema religioso proposto por Zaratustra, ou conforme a denominação grega, Zoroastro. O masdeísmos é a religião cultuada na Pérsia durante o Império e que teve amplo contato com o povo judeu, uma vez que tratava-se da religião oficial e o mitraísmo, a religião que cultuava Mitra durante, vou repetir, durante o Império Romano. Eu pergunto, como que Roma transformaria em Deus, oficializaria um culto, um modelo de Estado com base em um terrorista? Roma, que sempre guardou os anais, os registros históricos pelos quais historiadores tinham em mão, como Joséfo, Tácito, Suetônio, entre outros, iria simplesmente transformar um cara em Deus, ou permitiu que pobres, miseráveis camponeses transformassem em Deus um terrorista, um revolucionário, que vai ser chamado de Salvador e cultuado. Bem, se essa era uma estratégia, a gente tem que responder a segunda questão. Por que perseguir aqueles que negavam isso? Por que matar? Por que dizer, ou aceitem ele como Salvador, ou serão eliminados? Qual era o plano estratégico, evidentemente, de todos que trabalhavam com isso, professor Carlos? Isso está nos anais. Era sempre eliminar a tradição para que a segunda geração pudesse defender o mito. Então você tem o mito de fundação, que é o mito de instauração das bases ou de fundação de uma república, que trazia o conflito e você sempre perseguia e matava os opositores. Com a segunda geração, que era imposta a ela, o mito se tornava real. Ou seja, você tem, por isso eu repito o que eu disse no meu livro, que muitos não entenderam, Jesus foi um mito tão ideal que se tornou real. Porque o que levariam pessoas a morrerem em nome de uma fé, se este mito não tiver... Veja, e aí eu estou dizendo, professor Carlos, observe, pessoas que foram influenciadas gerações depois, que simplesmente acreditaram no que o outro falou acerca dele. O que levariam essas pessoas, se não aquilo que eu falei da dialética do espírito, corpo, psico, e mente, a influência e a imposição, ou acreditam ou não. E os que não acreditavam, caçapa. Portanto, Jesus, ele é resultado de um tempo, de um contexto, como um objeto, como uma figura da narrativa, tem que ser entendido, não na perspectiva dos egípcios, mas sem ignorar a antropologia cultural que nos faz entender que existem mentalidades egípcias ali. No entanto, Jesus se torna notório em Nag Hammadi. Está lá, muitas coisas sobre ele, em copta. Então, a gente tem que entender que Jesus, ele se tornou até popular na Índia. Você vai ter, porque foi para isso que esse Jesus foi criado. Jesus foi criado para a universalização de uma fé que pudesse legitimar e constituir a base do poder romano. Sem isso, seria impossível que os romanos continuassem sendo a potência ameaçadora que era e dominadora. Quer ver, professor? Você acha que aquela conversinha aí de por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado,
será salvo? Universalização. Observe, aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Mas condenado pelo quê, professor? Eu vou dizer para eles, se vocês não entendem o texto lá no seu contexto histórico, todos que negavam César como imperador, todos que negavam Vespasiano e Tito como Messias e Salvador, pagavam com o quê? Pagavam com o quê? Com a vida. Vamos pegar o mito da narrativa do Evangelho de Daniel. Ué, que isso, professor? O Evangelho de Daniel? Que é mito. O Evangelho segundo Daniel. É ironia, tá, gente? Vamos pegar 3 jovens. Simplesmente se recusam a adorar. Ou eram 4, né? Se recusam a adorar um rei. Qual foi a consequência por eles se negarem a se curvar e adorar o rei? Foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Ok, então eu vou sair de uma narrativa mitológica para mostrar que todos que não se curvassem para adorar Ciro como rei eram condenados. Ou Javé na função de Marduk. Agora veja, aquele que crer e for, aquele que crer será salvo, o que não crer será condenado. Quando Vespasiano, Tito e Domiciano chegavam nas províncias, só eram assassinados os que não aceitavam o domínio de Roma e não aceitavam se submeterem aos generais. Isso é o quê? Condenação. Ok, vamos lá. Eu estou dizendo para vocês que no período que abarca o início do cristianismo até, propriamente, a reforma protestante, foi banho de sangue. Todos que negavam o Cristo do Império eram assassinados. Eles não acreditavam, eram condenados. Roma condenava à morte. O termo condenação não tem nada a ver. O inferno, a palavra inferno, que é a tradução do termo hebraico Sheol para Hades, significa morte. Simplesmente sepultura. Significa, ok? Navalha, guilhotina. Então, quando ele diz, aquele que crer será salvo, está dizendo, aqueles que se submeterem ao Messias, ao domínio de Roma, aceitarem essa transsignificação, essa representação de poder, serão salvos. Vão gozar e desfrutar de tudo aquilo que Roma pode oferecer. Agora, os que não crerem serão condenados. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer.